hoje um pouco mais cedo, começando às 18 horas. Nós estamos com 4 feras, 4 professores que vão nos ajudar hoje com essa live, que é o professor Heraldo de Biologia. O Heraldo trabalha e Blumenau. É isso, Heraldo? Essas 4 unidades. E aí nós temos o Franco, professor de Física, trabalhando atualmente em Ponta Grossa, em Guarapuava, Cascavel e Toledo. Franquinho. E aí nós temos o professor Chuchu, famoso Chuchu, Jefferson, diretor do Plaza, trabalhando atualmente no Plaza porque ele faz a direção da unidade de Cascavel. E nós temos o professor Vinícius, professor de Geografia, que está trabalhando atualmente, é o que mais viaja por esse Paranazão aí de meu Deus, está em Ponta Grossa, está em Guarapuava, está em Toledo, está em Francisco Beltrão e Pato Branco. Eu quero dar um abraço aos nossos alunos, todos da Rede Alfa, alunos de Cascavel, de Toledo, de Campo Mourão, de Ponta Grossa, Guarapuava, Francisco Beltrão, Pato Branco, alunos de Chapecó, Blumenau e Jaraguá. Então, são alunos que todos estudam na Rede Alfa, e um abraço para aqueles que não são nossos alunos, que estão participando dessa live. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica da pandemia no mundo atual. E vocês, para fazer a pergunta, olha, na semana passada e na anterior, alguns alunos mandaram WhatsApp para nós, falando que o chat, às vezes, ele acabava atrapalhando um pouco a concentração de alguns alunos. Então, para vocês fazerem pergunta, vocês entram pelo link que está abaixo aí, tudo através do link para fazer pergunta. Isso a pedido de alunos que o chat estava tirando a concentração ao ouvir a informação do professor. Mas vamos lá, vamos começar agora. A minha primeira pergunta vai para o Vinícius, professor Vinícius de Geografia. Vamos lá, Vinícius. A pergunta é a seguinte: com a globalização, o sistema de transporte, você acha que contribuiu bastante para a disseminação desse vírus? Até comparando com a gripe espanhola, que o sistema de transporte era um pouco mais deficitário. Você pode fazer essa comparação? Boa noite, professor João. Boa noite aos colegas de bancada. Antes de responder a tua pergunta, professor João, eu quero mandar um fala, galera! Tudo bem? Um forte abraço para todos os meus alunos da Rede Alfa de Ensino. Não vou falar as unidades aqui, senão vai ficar muito longo, mas quero mandar também um abraço especial para os meus amigos professores lá do Sudoeste, que estão acompanhando ao vivo pelo nosso grupo no WhatsApp. E queria começar respondendo a pergunta, fazendo a comparação, né, professor João? O principal meio de transporte era o transporte marítimo. Hoje, no início do século XXI, nós temos o transporte aéreo, certo? E ele encurtou distâncias. Então, o transporte aéreo, apesar de ainda ser bastante caro, e por isso ele não tem um acesso a todas as pessoas, mas quando a gente fala em cargas, quando a gente fala em negócios, a gente fala de transporte aéreo. Quando a gente pensa numa multinacional, por exemplo, para atender todas as suas unidades, nós estamos falando de transporte aéreo. Mesmo sendo um transporte caro, o transporte aéreo hoje ele chega até centros urbanos de médio porte. Eu posso falar de Cascavel, onde fica a sede do Alfa, posso falar de Ponta Grossa, posso falar de Foz do Iguaçu, Chapecó, que tem os seus aeroportos com voos regulares, certo? Então, e isso ligando a grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas. Quando eu falo numa escala global, falando especificamente do coronavírus, a gente vai falar de Wuhan e vai falar de Hubei, que é a região na China onde o vírus surgiu. O aeroporto mais próximo de Wuhan e de Hubei é o aeroporto de Xangai, que é o terceiro aeroporto mais movimentado do mundo. Tá? Um aeroporto com cerca de 75 milhões de passageiros por ano. E aí a gente vai rastrear o paciente zero para entender a dinâmica desse vírus, como que ele se espalhou utilizando o transporte aéreo. Na China, a gente volta até o mês de novembro, casos principalmente na região de Wuhan. Quando eu falo, por exemplo, na Alemanha, a primeira região a ser contaminada foi próxima de Munique,
uma empresa chamada Webasto. Uma moça de Xangai, que havia recebido seus pais vindos de Wuhan no final de 2019, viajou no início de janeiro até a empresa Webasto na região de Munique, contaminando 16 pessoas. Então foi pelo transporte aéreo. Ela ainda não havia sido diagnosticada. Ela só vai ser diagnosticada depois do dia 20 de janeiro, quando ela retorna para Xangai. E aí, então, já tinha 16 pessoas contaminadas na Alemanha, nessa empresa Webasto. Foi a entrada do vírus na Alemanha. Quando eu falo na Itália, onde a gente teve um dos piores picos da crise na Europa, aí a gente tem duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades? Eu posso ter o vírus sendo trazido por um paciente chinês da região de Wuhan, que foi se operar na região da Lombardia, uma das regiões mais afetadas pelo coronavírus, ou então um alemão, funcionário da empresa Webasto, que viajou de carro até a Itália. Então veja que não é só o transporte aéreo. Como eu tenho fronteiras abertas na Europa, por conta da União Europeia, o carro pode ter levado o vírus até a Itália, ou, se foi realmente o chinês, foi de avião. Agora, se eu penso no Brasil e tento rastrear o paciente zero no Brasil, aí fica um pouco mais complicado. Oficialmente, foi um senhor idoso de São Paulo que estava em férias na Itália e, ao retornar para São Paulo, fez uma festa, comemorando o seu retorno, estava de férias. Então, o que acontece a partir daí? Ele fez uma festa para 30, 40 pessoas e o vírus se espalhou. Porém, a gente nunca vai ter certeza do paciente zero no Brasil, porque o sistema, de verificação, os exames de vírus no Brasil, é uma situação um pouco complicada. Então, só fechando, para responder, são duas epidemias que se espalharam de uma forma completamente diferente. A gripe espanhola utilizando o transporte marítimo, que era o principal transporte da época, e o coronavírus se utilizando muito do transporte aéreo e também do transporte rodoviário. Muito bem, Vinícius. Aproveitando que o Vinícius falou, Heraldo, dessa disseminação do vírus, em relação aos exames. Hoje tem exame em farmácia, exame, várias formas em laboratórios de você fazer os exames. A pergunta é, quantos são os exames, quais os tipos de exames que se faz hoje para detectar e ter a certeza de que ou teve ou está com o coronavírus? Você pode explicar para nós e de que maneira isso pode ser cobrado no vestibular? Boa noite, João. Boa noite, meus amigos professores. Boa noite, companheiros de viagem, alunos. É muito bom estar aqui com vocês. Um beijo a todos, não é? Com relação aos exames, você tem o chamado exame rápido, que é um exame de imunocromatografia, que é o exame típico, por exemplo, que você vai fazer para teste de gravidez. Então, você tem uma lâmina de nitrocelulose, e daí ali vai haver a reação com anticorpo. O problema é que esse exame tem que ser feito depois de 10 dias, porque existe um período da resposta imunológica do meu corpo. E daí você pode ver que são dois. Você vai fazer um exame para IgG, imunoglobulina G, e para imunoglobulina M. Se der positivo para M, significa que você teve contato recente com o vírus. Se der positivo para IgG, significa que você já teve contato com o vírus ou está se recuperando dele. O problema é que, dependendo como é feito o exame, João e meus alunos, é o tal do período de janela. Vocês vão ter isso quando se estudarem vírus, estudarem anticorpos. Vai ter um capítulo que fala sobre proteínas, enzimas e anticorpos. E existe esse período de janela. Então, o teste rápido, ele não é considerado para diagnóstico. Ele não é considerado. Você pode dar positivo, mas talvez tenha estado em contato com outro tipo de corona, que não é esse que está causando a Covid. Não é? E pode dar negativo. Por quê? Porque ou você teve um sintoma leve e não produziu anticorpos, não é? Ou você simplesmente não teve sintoma e por isso deu negativo. Não é? Então ele não é considerado, ele não é validado, meus alunos, não é? Para diagnóstico. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter dois outros exames. Eu vou ter o exame sorológico, que é o exame LISA.
O exame ELISA é um ensaio de imunoabsorção enzimática. Então, existe um laboratório que produziu uma enzima estrutural S1 recombinante. E daí você coloca isso numa placa. Daí você faz com que o anticorpo que o paciente produziu, meus alunos, antígeno, anticorpo é tudo valendo, ainda mais para o pessoal da FURB, né? O pessoal de Blumenau que gosta muito da FURB, isso é uma questão que cai muito, soro, vacina, antígeno e anticorpo. Eu coloquei nessa placa esse antígeno estrutural S1, a spike do vírus, que é a enzima de entrada do vírus, não é? E se der a reação, é uma reação de quimioluminescência, por isso se chama ELISA. Esse exame, João e meus alunos, esse exame é aceito por diagnóstico. Só que tem que ser feito depois de 10 dias. O melhor exame, que a gente chama de padrão ouro, é o RT-PCR. Esse é o padrão ouro. Os alunos, quando estudam ácidos nucleicos, vocês tiveram isso há pouco tempo, replicação e tal, você tem a reação de cadeia, da polimerase, que é a enzima que vai duplicar o DNA, se chama PCR. Agora, por que RT-PCR? RT, por causa de uma enzima, transcriptase reversa. Meus alunos, o vírus corona é um vírus de RNA de cadeia positiva. O Enem cobrou isso já em função da dengue. Lembre disso. Então, o RNA é muito instável, eu tenho que coletar muito rápido ele, porque em 5 dias a tendência é que ele desapareça, vai diminuindo essa carga. Então, eu tenho que fazer esse exame no começo. Não é? No começo. Devo transformar esse RNA num DNA. Por isso a transcriptase reversa. Porque o DNA é mais estável para eu trabalhar. Daí eu vou colocar nucleotídeos, não é? Nucleotídeos, lembre disso. Adenina, timina, citosina e guanina. E vou polimerizar essa cadeia. Vou polimerizar. Daí eu preciso aumentar a temperatura. Eu vou chegar aos 95 graus. E eu vou colocar nucleotídeos e eu vou amplificar essas sequências de DNA do vírus. Amplificar. É aumentar a quantidade, não aumentar o tamanho, meus alunos. Aumentar a quantidade. E eu vou usar uma enzima que vem de uma bactéria. Lembre que temperatura desnatura enzimas. E essa bactéria é uma bactéria de fontes termais, a termos aquáticos. Então, eu vou usar a termos aquáticos, que a gente chama de taquipolimerase. Quanto mais citosina e guanina tiver, mais difícil é esse novelamento. Então, eu preciso aumentar a temperatura. Federal cobrou isso. SP, SP2, SP3, porque você tem 2 ligações de hidrogênio, 3 ligações de hidrogênio. Então, o exame padrão ouro, que é o mais eficiente, João e meus alunos, é o RT-PCR. O teste rápido, para que serve? Se dá falso negativo e não serve para diagnóstico. Ele serve para me dar o status imunológico. Eu quero saber como é que está o vírus na população. E de graças a esse status imunológico, eu consigo ver como é que eu vou trabalhar a liberação do shopping center, dos cinemas, dos mercados, das farmácias. Por isso o teste rápido. Então, teste rápido, se der positivo ou negativo, você vai ficar em casa. Passado 10 dias, você vai fazer ou o hematológico, ou você vai fazer o RT-PCR, que pela Anvisa são aceitos por diagnóstico. Então, o sorológico, ele quimioluminescência, ELISA. RT-PCR, transcriptase reversa. Está vendo? Partículas de RNA. E imunocromatografia, aquele exame de gravidez, que é o teste rápido. Achou o IgM e achou o IgG, deu positivo, mas lembre-se do falso positivo, que daí trabalha a sensibilidade. O Enem cobrou isso, não é? Cobrou isso, sensibilidade, não é? De um exame. Maravilha, João? Então são esses três. Heraldo, excelente. Você respondeu 2 perguntas aí, para a Melissa de Guarapuava e para o Ramon de Ponta Grossa, nessa tua explicação. Tem até uma perguntinha aqui, o Heraldo fala assim, sobre a imunidade com o coronavírus, sabe-se até então que pacientes mais adoentados produzem uma resposta imunológica mais ágil. Contudo, aqueles que são assintomáticos ou possuem sintomas leves, conseguirá produzir na mesma intensidade tais respostas? Se eu apresentar um sintoma leve do corona, não é? Eu vou ter, por exemplo, a IgA, que é a primeira hemoglobina, que vai ser liberada no mecanismo de defesa.
CGA é por mucosa, trato gastrointestinal. Você detecta ela com 5 dias. 5 dias a IgA. Daí a IgM também. Só que o problema aqui, se eu tive sintomas leves, eu ainda não produzi tanta quantidade de anticorpos para o teste rápido detectar. Não é? Então, essa pessoa que não tem nenhum sintoma, que não tem nenhuma comorbidade, você vai mandar ela para casa. E para que ela volte daqui 10 dias. Porque eu tenho que respeitar essa janela imunológica. Agora, se a pessoa já tiver uma doença pré-existente, se tiver uma comorbidade, não é? Eu vou dar Tamiflu para ela. Não é? E mando ela para casa. Só que eu vou verificar o nível de oxigênio na circulação. Se estiver para baixo de 93, eu vou ter que tomar outros procedimentos. Raio-X para ver como é que está esse pulmão, vou ver se esse paciente está com taquipneia, daí eu vou fazer procedimentos de intubação. Não é? Então, vai depender de como vai ser a resposta imunológica desse paciente, para eu detectar os anticorpos. Beleza, Heraldo. Essa que fez a pergunta é tua aluna de Jaraguá do Sul, Eliandra Lopes. Vamos lá. Abraço, Eliandra. Chuchu, com o isolamento social, temos menos pessoas andando pelas ruas, menos carro, as indústrias trabalhando em turnos, quer dizer, a poluição diminui. A pergunta isso afetou muito a emissão de gases e de que maneira a química analisa isso e que possa cair no vestibular? Bem, antes de tudo, boa noite, professor João, Vinícius, Heraldo e Franco. É um prazer poder estar com vocês aqui nesse momento tão importante que a gente está conseguindo ter um contato. E agora, um especial aos meus alunos, que eu estou morrendo de saudade de entrar nessas salas, de ver o rostinho de cada um. Um grande abraço a vocês. Eu sei que nós não estamos tendo tanto contato, mas entenda, isso vai passar e logo, logo eu vou entrar na sala e ver vocês, tá? A todos os alunos da Rede Alfa, de todas as unidades, que não desista, continue, porque isso faz parte de uma etapa que nós estamos vivendo. Nós sairemos melhor do que a gente entrou nisso, tá? Mas, João, no que você tange a isso, é claro que nós sabemos que a produção mundial hoje, ela está muito ligada à queima de petróleo, né? Eu queria até dar uma dica aí de uma leitura chamada As Sete Irmãs, que é um livro que fala sobre as grandes do petróleo. O professor Vinícius já balançou a cabeça aí, sabe, né, que é um baita de um livro. Hoje em dia, a gente compra aí livros bem baratinhos aí pela internet, mas é um baita de um livro, tá? Chama As Sete Irmãs. E aí, nesse contexto, na diminuição da produção, intercalando, diminuindo, é claro que é uma diminuição de gases. Mas como cai isso? Professor, como é que cai isso? Como que eles podem cobrar? A primeira coisa, João, é que eles podem trazer um texto falando do período da pandemia, né? O Enem pode trazer um texto. E aí, só que eles vão focar nos gases que são eliminados. Como a gente pode falar, são N, mas importante, CO2, SO2 e SO3. CO2, né? Esses três são óxidos. Então, o vestibular, por exemplo, o Enem pode cobrar sobre óxidos. Agora, como cobrar sobre óxidos? Há uma diferença. A Unioeste aqui em Cascavel, né, em Beltrão, pode cobrar da seguinte maneira. O CO2, classificação, é um óxido ácido. Professor, como é que eu sei que é um óxido ácido? Lembra que se você colocar ele em água, ele vai virar o ácido carbônico. Então, o óxido, né, o dióxido de carbono também é chamado de anidrido carbônico. Lembra bem? Você vai ter isso quando nós estivermos estudando a parte aí de função óxido. Anidrido carbônico, quer dizer, o ácido carbônico sem água. Tá? Ele é um óxido ácido, ele é chamado de dióxido de carbono, ele é chamado de anidrido carbônico e até mesmo pode se chamar de gelo seco quando ele está fazendo a sublimação. Então, a UniOeste pode cobrar isso. Como que a UEM pode cobrar e o Enem? Ele pode pedir sobre a hibridação do carbono. O carbono na molécula do CO2 é uma hibridação sp. A UEM pode cobrar também a geometria do CO2, que ela é linear. Então, essas perguntas que aparecem, exemplo,
como o Heraldo citou, a FURB, o DESC, até mesmo a UFSC, eles podem cobrar aí forças intermoleculares. Exemplo, como ela é apolar, é dipolo induzido. Então, como cobrar isso é uma forma bem mais técnica, ok? O texto pode ser genérico, falando sobre a diminuição dos gases emitidos, porém, a pergunta ela vai ser técnica, ela não tem como envolver isso numa prova de química, que nós estamos falando, então ele te dá um texto e cobra isso, sobre o CO2. Agora, não podemos esquecer que CO2 relacionado ao efeito estufa, não podemos esquecer que a chuva, né? A chuva é naturalmente, levemente ácida pela presença de CO2 na atmosfera, ok? Não estou falando do problema ambiental chamado chuva ácida. Eu estou falando que se você fizer uma análise da chuva, né? Não captar, se eu escorrer pegar ela limpa, ela vai ser levemente ácida pela presença de CO2 na atmosfera. Não é o problema ambiental. Certo? Agora, como eu falei para você, né, de levemente ácida, ou também outros gases que é uma diminuição nesse período são o dióxido e o trióxido de enxofre. Esses são responsáveis, sim, daí pelo problema ambiental chamado chuva ácida, né? Aquela precipitação que vai realmente causar danos em monumentos, vai ter problema em plantação, solo, ok? Então, assim, é muito importante que o aluno entenda que fala assim, poxa, eu não entendo por que colocam química para falar de problema ambiental. Não é que vai falar de problema ambiental. O problema é que ele pode colocar na questão algo muito específico sobre a geometria, sobre a polaridade. Eu queria que os alunos se atentassem, todos vocês, meus queridos, na seguinte situação. O que eu falei aqui para você, eu falei do módulo, você vai ver isso do módulo 12 ao módulo 24 das nossas apostilas. Olha a gama, olha o espectro gigante de informação em todos esses módulos. São 10 a 12 módulos que vão estar citando sobre isso. É claro que eu peguei específico o CO2, mas essa é uma forma muito técnica, João, de se cobrar sobre poluição e falar sobre uma molécula específica. Valeu, Chuchu, obrigado. Franquinho, e o que a física pode explicar em relação a essa emissão de gases, na parte física? Dê o teu toque aí e como que cai no vestibular. Fala, seu João, fala, Heraldo, fala, Chuchu, Virão. Primeiramente, como diz o meu amigo Quiolo, eu quero mandar um abraço para os meus alunos, né? Que todo mundo está mandando abraço para os alunos, para a família, tal, para os vizinhos. Eu quero mandar um abração para os meus alunos de Ponta Grossa, a galerinha de Guarapuava, a galerinha de Cascavel e de Toledo, que são os alunos que eu estou trabalhando esse ano, certo? Mas eu não posso esquecer da minha galerinha lá de Chapecó, beleza? A galerinha que eu dei aula ano passado lá. Então, galerinha de Chapecó, um beijão para vocês, saudade de vocês também, ok? E tem uma turminha aí que eu não dei aula presencial, mas esses dias eu andei dando umas revisões ao vivo aí, que é a galerinha de Campo Mourão, e nós até já combinamos na aula ao vivo que eu dei, que quando voltar, quando acabar essa quarentena, eu faço questão, vou cobrar, vou pegar no pé do Lauderi, para eu ir um final de semana dar uma revisão para vocês aí de Campo Mourão, beleza? Então, tá bom. Agora que eu já cumprimentei todo mundo, galera, o negócio é o seguinte. Sobre a emissão de gases, que o Chuchu falou, tal, como que isso poderia ser cobrado na física? Então, isso já, na física, seria mais uma contextualização. Nessa parte da poluição, seria mais uma contextualização. O vestibular poderia usar um texto muito bem elaborado, falando da quarentena, diminuição de emissão de gases, e falar o que esses gases poderiam fazer. Tipo, um efeito estufa, uma inversão térmica, como o Chuchu falou também, a chuva ser mais ácida. Então, tem várias maneiras. Mas tem um assunto que eu aposto que vai cair, que é o efeito estufa. Por quê? Porque o efeito estufa, cara, a potencialização do efeito estufa é devido ao dióxido de carbono, né? E essa quarentena, ela está diminuindo a emissão de gases. Então, mas para você saber
como que pode cair isso, você tem que saber o que é efeito estufa. Né? O que é efeito estufa, Franco? Eu não lembro o que é efeito estufa. Eu vou falar para você rapidinho aqui. Tá, sabe aquela estufa de planta que aqui em Curitiba, por exemplo, tem o Jardim Botânico, aquela casona toda de vidro, muito bonita, as plantinhas lá dentro, até um ponto turístico aquilo ali. Para que aquilo ali? Então, na física, existem os meios transparentes e os meios opacos às ondas eletromagnéticas. E vocês devem se lembrar o que são ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas que viajam à velocidade da luz no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo, que vai desde das ondas de rádio até os raios gama, né? Aí, a luz, por exemplo, ela consegue passar pelo vidro. Consegue. Porque o vidro, ele é transparente à luz. Mas o calor, por incrível que pareça, ele não consegue passar pelo vidro, porque o vidro é opaco às ondas de calor. Sério, Franco? Sim, isso está relacionado com o comprimento de onda da onda em questão. Então, quando tem a estufa de plantas, a luz do sol vem, consegue passar pelo vidro, entra lá na estufa, bate na plantinha, bate no chão, certo? Ao bater, uma parte naturalmente é refletida e outra parte é absorvida pela plantinha e pelo chão e depois é reemitida, devolvida. Só que ao invés de ser devolvida em forma de luz, ela é devolvida em forma de ondas de calor. E essas ondas de calor também são chamadas de infravermelho. Olha que loucura! A energia, ela entra camuflada em forma de luz. Hora que ela bate na plantinha, ela tenta sair em forma de calor e não sai, porque o vidro ele é opaco às ondas de calor. Então, naturalmente, vai aumentar a temperatura da região ali dentro, certo? Isso é efeito estufa, tá? Como que funciona isso na nossa atmosfera? A nossa atmosfera, alguns é vapor d'água, é dióxido de carbono, alguns gases, eles criam um efeito desse tipo na nossa atmosfera. Então, a luz entra, passa pela atmosfera, bate na terra, bate na gente, bate no chuchu, né? E volta. Só que a hora que vai voltar em forma de calor, chuchu. E daí chega lá em cima, encontra o efeito estufa, não consegue sair. Isso é bom ou isso é ruim? Isso, numa forma moderada, é bom. Ah, como se bom? É o que mantém a temperatura do planeta Terra estável. Ah, então é bom o efeito estufa. É bom de uma certa forma, mas se aumentar esse efeito estufa, aí não é bom, né? Porque se aumentar esse efeito estufa, se aumentar a quantidade de gás liberado na atmosfera, vai ficar muito calor retido no planeta e, naturalmente, vai aumentar a temperatura do planeta, certo? Não quer dizer que essa liberação, essa diminuição de gás vai alterar drasticamente na temperatura do planeta, não é isso, mas ele pode pegar esse assunto para contextualizar uma questão teórica sobre ondas eletromagnéticas e efeito estufa, beleza? Então, isso daí é uma pergunta bem bacana, principalmente para a prova do Enem. Muito bem, Franquinho. Até aproveitando o que você falou, uma pergunta para o Heraldo, que é, qual a relação do aumento da temperatura em relação ao combate do Covid, visto que muitos dizem que o calor mata o vírus? Isso aí, pelo jeito, já não existe mais, né, Heraldo? Essa teoria. Com relação à questão da temperatura, nós temos que pensar assim. O vírus Covid é um vírus envelopado. Esse envelope é uma estrutura lipídica. Eu esqueci. Tive uma cobrança aqui, um abraço para meus amigos, para as minhas amigas, mandaram mensagem aqui brigando comigo. Então, um abraço para vocês, senão depois na cerveja eu vou acabar apanhando. Não é? Então, o vírus Covid é um vírus envelopado, ele tem uma camada lipídica, e por isso a questão de lavar a mão, porque o detergente vai solubilizar esse lipídio. E a questão da temperatura, por exemplo, seria a desnaturação proteica, porque você tem no vírus uma cápsula proteica. Mas que temperatura é essa que eu vou usar, não é? Para lavar a minha mão? Esse é o detalhe. Então, o detergente, o álcool, está vinculado por causa da solubilidade com o lipídio, por ser um vírus envelopado. Ok? Essa seria a ideia. Muito bem, Heraldo. Heraldo, pergunta para você. Como o corona reconhece uma célula hospedeira? Já que nós temos vários vírus, um vai para o
fígado, outro vai para o pulmão, outro vai para o coração. Enfim, como que o corona, ele reconhece a célula hospedeira? Ok. Veja, meus alunos, só para esclarecer talvez uma dúvida que ficou lá na outra pergunta, o RT-PCR vai ser um exame que vai detectar partículas do vírus, o RNA do corona. O exame sorológico, que é o exame LISA, vai perceber a presença de anticorpos. E o exame rápido também vai perceber a presença de anticorpos. Então, você tem dois que vão atrás da tua resposta imunológica. E tem um que vai achar o vírus. O mecanismo porta, todo vírus tem um mecanismo porta. É a maneira que ele vai encontrar a célula que ele vai parasitar. E nós, no alfa, acabamos de ter membrana plasmática. Ele não sabe a composição de uma membrana plasmática. É lipoproteica. E a especificidade do vírus está exatamente a essas proteínas de membrana. Então, o vírus da raiva identifica uma célula nervosa, o vírus de hepatite identifica uma célula do fígado por esse sistema porta. E aquelas estruturas, por exemplo, aqui eu tenho atrás de mim uma maquete do vírus HIV em acrílico, que é do Instituto Pasteur, lá da França, também no cantinho aqui. E, no caso ali do vírus HIV, são as proteínas GP120, que ele utiliza para identificar as células. No corona, é S1 e S2, espículas. Daí ele vai encontrar uma proteína de membrana chamada ECA. É uma proteína integral de membrana. Na verdade, ela é uma enzima de membrana. E lá na frente, mais ou menos no módulo 20, quando nós trabalhamos no sistema urinário, a Federal do Paraná já cobrou isso, complexo renina, angiotensina, a Federal já cobrou uma prova discursiva, e as integradas de Campo Mourão também cobraram. Falar nisso, a saudade de você, Lauderi. Um abraço. Lá dos tempos áureos de 1950, quando eu trabalhei no Alfa. Que saudade. Então, um abraço aos alunos de Campo Mourão e ao Lauderi. Saudade mesmo. E daí caiu isto lá nas integradas. Mecanismo renina-angiotensina, que é a ECA. Então, todas as células que tiverem essa proteína, pulmão, rim, intestino, fígado, é a maneira que o vírus vai utilizar para ele entrar na célula. Só que nós temos a IECA, a inibidora da enzima controladora de angiotensina, o aluno vai saber isso, nós estudamos no sistema urinário. Você tem a ECA, que é a conversora, e a ECA2. No caso do corona, meus alunos, ele identifica a ECA2. A diferença é o ciclo catalítico. Se já tiveram enzimas. Então, veja. Estou assistindo televisão e tal, e você tanto ouve falar de vacina. Só que, por exemplo, a vacina para a gripe, você vai inocular o vírus da gripe em células num ovo de galinha. Você vai enfraquecer esse vírus. O vírus da poliomielite, Jonas Salk matou ele. Sabin enfraqueceu o vírus e fez vacina. A vacina vem da varíola bovina, que se chama vaccínia, que o cara inoculou no próprio filho. Só que essas vacinas não dariam certo, meus alunos, não é? No caso do corona. Eu preciso achar uma proteína que faça competição pela ECA2. E ela ocupa esse sítio, que é o sistema porta, e dessa maneira eu vou impedir que o vírus entre na minha célula e parasite a célula. Seria a mesma ideia que eu pegasse uma chave e quebrasse essa chave no tambor da porta. Não é? E daí alguém vai tentar entrar na minha casa e não consegue abrir porque o sítio está ocupado. Então a ideia é conseguir achar essa proteína, sintetizar essa proteína, para fazer essa vacina molecular. Então ela vai ser por técnica de DNA recombinante. Então ela vai ser uma enzima, uma vacina transgênica. Então isso não vai ser feito de agora. Tem que fazer o genoma do vírus, a gente já tem o genoma. Você tem que procurar proteínas mais estáveis para eu conseguir fazer esse bloqueio. Mas lembre, o RNA é de cadeia simples, então ele sofre muita mutação. Diferente do DNA, que é cadeia dupla, não é? Então a mutação é mais baixa. Por isso você tem vacinas eficientes para poliomielite, mas não tem vacinas eficientes para a gripe.
Você tem que tomar vacina todo ano. Esse é o grande problema. E esse é o 7º tipo de corona que assola a espécie humana. 7º. E eu vi um artigo do hospital sírio-libanês, que desde dezembro já sofreu 200 mutações. Desde dezembro. Porque o DNA tem enzimas de reparo, daí os professores das unidades vão explicar isso para vocês. Maravilha? Então, o mecanismo, João e meus alunos, é a enzima ECA, enzima controladora de angiotensina. Ok? Que é controle de pressão arterial. Beleza, Heraldo. O Chuchu, e na química? Como pode ser cobrado o conceito químico das proteínas relacionado com o reconhecimento das células hospedeira? Química. Bem, veja só. Quando o Heraldo, ele já falou ali no momento, ele usou o tema lavar as mãos, porque vai ter afinidade com a cápsula do vírus, vai matar. Olha, nós falamos de lipídios. Aí agora ele falou um monte sobre enzimas, proteínas, ok? Aí o que acontece? São a parte que pode se cobrar em vestibulares, são lá, claro, não é bioquímica, a tal da biomolécula, são os 3 grandes grupos: carboidrato, lipídios e proteínas. Começando com carboidrato, né? Aldeído poliálcool, cetona poliálcool. Isso é clássico, a definição para que os alunos saibam. Aí a gente vai para lipídios, éster de ácido graxo, ok? Éster de ácido graxo, definição de lipídio. Aí sim nós chegamos nas proteínas. Primeira coisa, falar de proteínas, nós vamos falar que a proteína é uma poliamida. Poliamida, ela vai ter o que? A formação da tal famosa a ligação peptídica. O Heraldo, o Sóstenes, o Panda, os professores de biologia chamam de ligação peptídica. Agora, os professores de química não olham com esses olhos, e sim a ligação peptídica é a famosa ligação amídica. Ok? Essa ligação amídica que está na formação das proteínas, as poliamidas. É claro que também eles podem perguntar, a proteína é um polímero de alfa-aminoácidos. Ok? Alfa-aminoácido, o próprio nome está dizendo, é uma estrutura onde eu tenho um grupamento amino e um grupamento ácido, certo? Então, alfa-aminoácidos. Quando a gente entra um pouquinho lá na parte da biologia, quando a gente olha para a química, na parte da biologia, o que acontece? Nós falamos das proteínas, falamos da estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, né? Aquele A, C, G é a sequência, a estrutura primária. Aí depois nós temos a estrutura secundária, que ela pode ser helicoidal ou uma folha preguiada. Também você vai estudar isso mais na parte da biologia do que na parte da química. E aí sim vem a estrutura terciária, que aparece alguns aminoácidos, como importante, a cisteína, que ela faz o dobramento e deixa essa proteína, né? Ela com a fórmula dela, glomoliza, ela vai ficando o quê? Estruturalmente definida. Detalhe, o professor Sóstenes sempre me pede para falar sobre as pontes de disulfeto. Quando acontece ponte de disulfeto na proteína, na coesão ou no dobramento dela, acontece por um aminoácido específico, um D chamado cisteína, que tem enxofre. É a famosa, a Unioeste já cobrou N vezes a famosa ponte lá de disulfeto. E o sócio sempre fala, professor, não esqueça de falar da ponte de sulfeto. Não, eu não esqueço de falar. Então, o que acontece? E é claro que também temos a estrutura quaternária daí da proteína, que aí pode ser o grupamento N, né, com 4 grupos, da hemoglobina, aí entra no caso mais da biologia. Mas da parte da química mesmo, o que se pode definir sobre proteína, que é um polímero de alfa-aminoácidos, que ela é uma poliamida, onde aparece a famosa ligação peptídica, ou também, então, a verdade que você fala, a gente fala de proteínas, mas nós falamos do quê? De poliamidas, certo? Poliamidas, polipeptídeos, ok? Então, é bem importante saber. Não me mandaram mensagem aqui, não posso esquecer de mandar uma mensagem para dos alunos de Cascavel, né? Um grande abraço para o Igor, um grande abraço para o Vinícius, que me mandaram aqui, tá bom? Beleza? Mas é isso, professor. Ô, Franquinho, tem uma pergunta da aluna Isabela de Guarapuava, que eu acho que vai encaixar com o que você vai falar agora. Como os respiradores funcionam no auxílio de uma pessoa com a Covid. Então, eu vou colocar a pergunta assim.
funcionamento natural sob o ponto de vista físico, funcionamento natural do pulmão e o funcionamento do pulmão através da ventilação mecânica, sob o ponto de vista físico. Como é que isso pode aparecer nos vestibulares e como é que você faz essa diferenciação? Então, aí tá. Quando eu falei lá dos gases, que eu falei que seria mais uma contextualização para a prova de física, né? Ele poderia pedir um fenômeno contextualizado no que está acontecendo. Mas aqui, nessa parte do funcionamento do pulmão, é possível o vestibular colocar uma questão inteira falando isso, falando sobre o pulmão, porque o fenômeno é puramente físico. A física explica como que você está respirando, né? Você está respirando ar, aí soltando. Como que acontece isso? Isso tudo é devido à diferença de pressão. Inclusive, eu fiz um esqueminha aqui, deixa eu pegar meu esqueminha aqui, ó. O que achou? Fiz aqui deixa eu até mexer. Eu fiz aqui um pulmãozinho de brincadeira. Eu e minha filha, Isadora, de 11 anos, ela que me ajudou a fazer isso daqui. Eu peguei uma garrafinha PET de Coca-Cola, né? A pessoa pode falar marca? Pode. Ó, peguei a garrafinha, cortei. Aqui eu peguei um caninho, tá vendo? Não, um caninho, uma mangueirinha. Colei ali com cola quente, fiz um negocinho bem caprichado mesmo. Coloquei 2 bexiguinhas aqui dentro, tá vendo? Bem murchinha. E aqui eu coloquei uma outra bexiga, tá vendo ou não? Então, isso daqui ele representa o funcionamento, é claro, de uma maneira bem simples, o funcionamento do pulmão. Então, a garrafinha aqui, a garrafa PET, seria a caixa torácica, certo? Isso daqui, esse caninho aqui, seria a traqueia, beleza? Seria a traqueia. Essas 2 mangueirinhas aqui, nós teríamos os brônquios, certo? E aqui nós teríamos os nossos pulmãozinhos. Esse cara aqui embaixo são os músculos responsáveis pela respiração. Em especial, certo? Nós temos o diafragma. Vou chamar aqui que seja o diafragma o principal. Tá. Aí, aqui fora é o ar atmosférico. Olha que loucura, que aqui fora é o ar atmosférico. A hora que você vai inspirar, o que você está fazendo? O que você está fazendo? É como se você estivesse fazendo isso daqui, cara. Ó, se você estivesse fazendo isso daqui, ó. Você estivesse puxando isso daqui. E se você olhar para as minhas bexiguinhas, olhe para as minhas bexiguinhas, olhe para as minhas bexiguinhas. Veja que as bexiguinhas, elas enchem. Tá vendo ou não? Eu puxo aqui embaixo e as bexiguinhas enchem. De onde vem? Do próprio ar atmosférico que está aqui fora. Vem aqui pela traqueia? Exatamente isso. Mas por que vem? Porque a hora que eu puxei aqui, sabe o que eu fiz? Eu aumentei o volume. E ao aumentar o volume, de acordo com a equação de Clapeyron, lembra da equação de Clapeyron? Chuchuzinho, nossa equação de Clapeyron, hein, Chuchuzinho? Cai em física e cai em química, equação de Clapeyron. PV igual a NRT. Para o vestibular, nunca rezei tanto. Lembram dela ou não? PV igual a NRT. Tá. Então, você concorda que, se eu faço isso, eu estou aumentando o volume aqui dentro. Ao aumentar o volume, eu estou diminuindo a pressão. Diminui a pressão aqui dentro. Sério? Claro que diminui a pressão. E ao diminuir a pressão, os fluidos, eles se movem de regiões de maior pressão para regiões de menor pressão. É um processo natural. O ar vem aqui de fora e vai lá para os pulmõezinhos. E aí, Franco? Aí eu solto. Eu fiz isso. Aí eu solto. Né? Aí eu solto. A hora que eu soltei, é um processo natural, um processo passivo. O ar volta novamente. Então, galera, você percebeu que o funcionamento mecânico do pulmão está intimamente relacionado com a equação de Clapeyron. Então, o vestibular, o Enem, ele pode não só abordar o assunto de forma contextualizada, como ele pode colocar números. Ele pode falar, dar um valor para a pressão. Uma coisa muito importante, que é a unidade de pressão que é utilizada, a gente está muito acostumado com Pascal, né? Pascal, Sistema Internacional, ATM, milímetros e centímetros de mercúrio, mas tem uma outra unidade também, que são metros d'água, né? Metros d'água. Então, tem centímetros d'água, já que tem metros d'água, tem centímetros d'água também. Então, é muito comum usar, nesse tipo de situação, a unidade centímetros de água para pressão. Da mesma forma que tem centímetros de mercúrio, centímetros de água, metros de água, milímetros de mercúrio. É muito comum usar a unidade
coluna de água aqui. Então, ele pode dar números para você, dá a constante universal, né, 8,3 ou 0,082, dá a temperatura e te dá o volume e pede a pressão. Calcule a pressão. Aí você vai calcular, jogar na equaçãozinha de Clapeyron e vai fazer o cálculo e vai responder. Ou ele pode perguntar o porquê que enche e depois volta. É devido à diferença de pressão. Mais uma vez, embasado na equação de Clapeyron, beleza? Então, esse é o processo de funcionamento mecânico, a parte física do pulmão, certo? De uma forma, naturalmente, bastante simplificada, pensando no que o vestibular pode cobrar. Porque eu estou falando aqui, pensando, pelo que eu conheço, pelos 22 anos de sala de aula que eu tenho, no que o vestibular pode cobrar analisando a pandemia, beleza? Tá. Aí a pessoa afetada pelo Covid, o que vai acontecer? Aqui dentro, olha só, a pessoa afetada pelo Covid, tá vendo aqui dentro dos pulmõezinhos aqui? Pode acontecer o seguinte, devido à infecção, ter um grande acúmulo de água, um grande acúmulo de líquidos ali, certo? De fluidos. E esse acúmulo de fluidos ali vai fazer com que o espaço para ser preenchido por ar fique reduzido, fique muito pequeno. Então, aí os músculos, eles sofrem para fazer isso. Eles não conseguem encher as bexiguinhas. E aí? Aí a pessoa vai ter o problema de oxigenação e pode ser levada a óbito. A não ser que a pessoa seja entubada. O que é entubar? Usar o ventilador mecânico. Usar o ventilador mecânico, na verdade, é uma ajuda extra, é um fator externo, porque até então o processo é natural, não tem participação externa de ninguém. Mas se você usar o ventilador mecânico, você vai conseguir fazer esse processo de forma artificial. Tá, mas de forma simplificada, Franco, conta para mim como que funciona esse ventilador mecânico. Tá. Num primeiro momento, como eu falei para você de forma simplificada, são 2 cilindros, certo? Um de oxigênio e o outro de ar comprimido. Esses 2 cilindros, eles têm suas respectivas válvulas, e essas válvulas, elas são controladas por um sistema eletrônico, normalmente por um software, certo? Esse software vai controlar o percentual, a proporção de oxigênio e ar comprimido, certo? De acordo com o pulmão do paciente em questão. Ele tem que controlar pressão, ele tem que controlar volume, ele tem que controlar vazão e ele tem que controlar frequência. Ah, não é um padrãozão? Claro que não, cada um tem o seu pulmão particular, concorda ou não? Tamanho, elasticidade, então tem vários fatores, tá? Por isso que aqueles ventiladores, os mais simples, que algumas pessoas dizem que estão fazendo, tem uns que estão fazendo até na internet, esses dias eu vi um ventilador mecânico, é bem bacana aquilo, né? Só que aqueles lá, eles têm um problema, eles não têm essa tecnologia, então aí já não é utilizado para fazer a intubação, certo? Para fazer a respiração invasiva. Aí normalmente usa aquela máscara, né? Aquela máscara que as pessoas que têm apneia, que no caso eu tenho até um respirador em casa. Puxa, eu podia ter trazido, tá lá no meu quarto. Eu tenho um respiradorzinho mecânico lá, que é para apneia, o CPAP. CPAP é o nome daquilo. Ele coloca e aquilo lá fica agitando o ar atmosférico a noite inteira para eu respirar. Porque à noite, quando eu durmo, relaxa muito, certo? Relaxa muito aqui e eu me engasgo, né? Eu paro de respirar. Então, ele fica mandando o ar atmosférico de forma forçada. É um tipo de respirador. Só que esse de forma invasiva, que é entubar a pessoa, esse é diferente, né? Porque esse vai pela traqueia, tem um cano que vai pela traqueia para levar o ar lá. Franco, então, dele leva o ar direto lá no pulmão. Isso daí, certo? Ele leva direto, ejeta o gás, então aí não precisa, né, Franco? Não precisa. Então não é um processo natural. Não, o processo natural era esse. O processo forçado é ele mandar o gás que o paciente, que o pulmão do paciente está precisando e de forma precisa. Esse é o papel do ventilador mecânico. Inflar os bichinhos aqui, beleza? Tranquilos? Basicamente isso. Tá. Ô, João, é que eu olhei no tempo aqui, eu meio que me assustei. Tem 30 segundos, Franco. 30 segundos. Eu quero falar de uma coisa interessante que acontece aqui também, no caso do ventilador mecânico.
O ar que vai no ventilador mecânico, ele não passa, né, pelas vias aéreas superiores, então ele entra uma temperatura, digamos que baixa. E essa temperatura baixa poderia causar um dano para o pulmão da pessoa. Então, o que eles fazem? O ventilador, ele tem um dispositivo que é o umidificador. E esse umidificador, ele fica dando calor para o ar que está entrando, para aumentar a temperatura. E isso o vestibular também pode cobrar, ele pode cobrar. O ar entra numa temperatura, passa pelo umidificador e sai por outra. Então, ocorre uma variação de temperatura, certo? Então, esse gás, ele recebeu calor sensível, calor latente, calor sensível que fez variar a temperatura. Ele pode dar a massa de gás e pode dar a variação de temperatura e pode pedir o calor que esse gás recebeu. Aí entraria a formulinha do Q-macete, e ele pode falar que isso acontece a cada respiração, e cada respiração dura um certo intervalo de tempo, ele pode pedir a potência, percebeu? Então, ele pode relacionar também o Q-macete nessa parte de variação da temperatura do gás que está entrando no pulmão da pessoa. Beleza, galera? Tranquilão, então. É isso aí, Joãozinho. Isso aí, Franco. Falou pouco, Franco. Você falou pouco, mas foi bem objetivo. Vinícius, ele está roubando teu tempo, Vinícius. É o seguinte, nós sabemos que começou na China essa pandemia, e a China agiu rapidamente e conseguiu, então, conter a pandemia. Então, a pergunta é, quais os aspectos positivos e negativos da retomada precoce da economia chinesa após essa pandemia? Você, Vinícius. Fala, João. Eu vou tentar ser mais sucinto que o Franco, mas eu preciso mandar um abraço para o Golden Team do Alfa Ponta Grossa. Galera do Golden Team. Com relação à recuperação da economia chinesa, a gente precisa entender uma coisa muito importante, pessoal, muito importante mesmo, tá? Na última sexta-feira, dia 29 de maio, o FMI lançou um artigo chamado O Grande Confinamento, onde ele explica três possíveis cenários, pessoal, para esta crise, que já é considerada a maior crise desde a crise de 29. Então, no último vestibular de inverno da UEPG, caiu uma questão sobre as crises mundiais. Então, pode aparecer no vestibular de atualidades, professor Vinícius? Pode. Pode aparecer numa UEPG, em cada alternativa da somatória ele fala de uma crise, pode aparecer numa UFSC. A CAF gosta muito de atualidades e pode cobrar esse assunto que eu vou falar agora para vocês. Então, grifa lá, anota que existe essa grande possibilidade. Galera de Santa Catarina, galera de Ponta Grossa, né, quem faz esses vestibulares? A CAF, o EPG, a Unioeste gosta também disso. Então, o que ocorre aqui? O primeiro cenário é o cenário chinês. E aí a gente vai falar dos aspectos positivos da retomada da economia chinesa, que é a chamada crise em V. Então, a economia cai, eu controlo o vírus e a economia é retomada rapidamente. Então, na mesma proporção que cai, sobe. Esse é o cenário mais positivo. Por que isso é positivo? A China é a segunda maior economia do mundo, mais ou menos 13 trilhões de dólares por ano. Então, ela pode ser o motor que vai puxar o mundo para sair da crise. Na Europa, na União Europeia e nos Estados Unidos, eu posso ter um outro desenho de crise. Estou falando de três cenários, vou falar do segundo agora. Que seria uma crise em U. Como que seria essa crise em U? É uma crise um pouco mais longa. Levaria todo o segundo semestre de 2020 para se recuperar e comprometeria em parte o crescimento do primeiro trimestre de 2021. Então a economia desceu por conta da crise, a crise se prolonga e lá no segundo trimestre de 2021 eu tenho uma recuperação rápida, que provavelmente é o cenário europeu e dos Estados Unidos, visto que eles já estão conseguindo controlar a pandemia. No Brasil, o cenário é um pouco pior. Nós provavelmente teremos uma crise em W. O que é isso? A economia despenca, nós já estamos parados há quase 3 meses, a economia despencou, existe uma pressão muito grande pela retomada, porém, a pandemia não está controlada. Então, eu reabro
como está acontecendo em São Paulo, como está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu reabro as atividades econômicas. A economia sobe. Eu tenho um segundo surto. A economia despenca novamente. E aí eu vou demorar muito mais para recuperar. Então, o aspecto positivo disso é que a China pode puxar a economia. O aspecto negativo é que na Europa, nos Estados Unidos e com grande possibilidade no Brasil, isso pode demorar muito. Agora, para finalizar, falando de relações comerciais, como o Brasil é um exportador de commodities para a China, um exportador de matérias-primas para a China, o vestibular pode trazer uma questão voltada nesse sentido, onde a gente pode observar a importância da exportação de commodities, não só para a retomada chinesa, mas para a retomada da economia brasileira. Então, o fato da China crescer pode ajudar o Brasil a sair mais rápido da crise, mas tudo isso passa pelo controle da pandemia. A gente não pode esquecer desse detalhe. E eu tenho uma mudança do centro de gravidade da economia mundial. A China saindo mais rápido da crise e crescendo mais, ela pode vir a ultrapassar os Estados Unidos. E com isso ela pode trazer junto a Índia, a Rússia, outros países, mudando o centro da economia mundial, desviando então dos Estados Unidos e da União Europeia. Certo, João? Era isso. Certo, Vinícius. Quase o mesmo tempo que o Franquinho. Até foi um pouquinho além, viu, Vinícius? Heraldo, a pergunta de um aluno é a seguinte: o vírus, além de nariz, boca, olho, ele pode entrar por alguma ferida exposta? Uma ferida exposta. A princípio, pode, ele vai cair em corrente sanguínea, né? Vai ser transportado pelo sangue e ele precisa, outra vez, encontrar o sistema porta. Se ele encontrar o sistema porta, ele vai alojar a célula. E, em tese, as células de defesa, a gente aprende isso em tecido conjuntivo, linfócitos B, as células quíleas, os macrófagos, os neutrófilos, são células que atuam em tecido conjuntivo. O sangue, ele é meio bobinho para se defender. E ela vai achar a possibilidade do sistema porta. Se ela encontrar alguma célula pelo percurso e tiver a enzima ECA, ela vai entrar no meu corpo. O problema é eu achar o sistema porta. Ele vai entrar e aí o sangue não vai saber se defender, porque a defesa basicamente em tecido conjuntivo. Mas para ele vir a parasitar, que eu falei, eu necessito da ECA para eu poder reconhecer a célula que eu vou invadir. Por exemplo, no caso das vias respiratórias, ele ataca as baixas vias respiratórias, Por isso que o SWAP tem, que é orofaringe, o nasofaringe, e é um exame horroroso. Você vai lá embaixo na traqueia para capturar esse extrato e conseguir partículas de RNA. Então, tanto é que hoje eles falam que ele é muito mais hemorrágico do que resfriado, gripe, um rinovírus, não é uma influenza, porque ele age muito na questão de microtrombos, eu tenho que usar substâncias anticoagulantes, processo um pouquinho mais complicado. Muito bem, Franco, não devia te perguntar, mas a aluna está perguntando, porque você quase tomou todo o tempo, mas a pergunta é a seguinte: a aluna de Cascavel, a diferença entre pressão positiva e negativa, que é muito citado na respiração, você podia esclarecer, mas esclarecer rápido, nós temos 1 minuto para você, Franquinho. Pode, rapidão. Gente, na verdade, pressão negativa, ela não existe, tá? A pressão negativa não existe, fisicamente não existe. O que existe é o termo pressão negativa, tá? Então, na parte de respiração, é muito utilizada a pressão negativa para quando a pressão aqui dentro for menor do que a atmosférica. Então, nós temos a atmosférica, o nosso sistema de músculos que vai fazer com que haja uma diminuição na pressão aqui dentro, então a gente chama isso daí de pressão negativa, porque a pressão fica muito pequenininha para o ar poder entrar, certo? Então, isso daí é respiração natural. Porém, com o respirador, não pode acontecer isso daí, porque se a pressão aqui dentro ficar muito pequenininha, sabe o que pode acontecer? Os alvéolos, eles podem grudar, então ele pode colabar, e isso daí pode trazer danos à saúde
principalmente levando até a óbito a pessoa. Então, tem que ter uma pressão maior do que a atmosférica aqui dentro. Então, o respirador, ele fica aumentando a pressão aqui dentro para não deixar os alvéolos colabarem. Aí a gente chama de pressão positiva, porque é uma pressão forçada maior que a atmosférica. Eu acho que eu fui rápido, hein, João? Parabéns, Franco. Você finalmente conseguiu chegar num tempo, não é isso? Imagine se ele tem, no lugar de 1,5 m, Chuchu, uns 2 metros de altura. Meu Deus, era só a live do Franco e convidados, né? Eu quero agradecer. Hoje nós fizemos no tempo de 1 hora. Quero agradecer Chuchu, Franco, Heraldo, Vinícius, aos nossos alunos. Não deu para fazer todas as perguntas, mas tem muitas perguntas aqui. Aos nossos alunos de Cascavel, de Toledo, de Francisco Beltrão, Pato Branco, Chapecó, Jaraguá, Blumenau, Campo Mourão, Ponta Grossa, Guarapava, enfim. Todos os alunos da Rede Alfa e os outros que estão nos assistindo. Amanhã, às 18 horas, eu, Chuchu, Quiolo e Luiz vamos estar falando sobre planejamento de estudo, como estudar nessa pandemia, enfim, nós temos ainda uns 2 meses, possivelmente, estudando online, então eu acho que é o momento de ter uma fala com esses alunos para esclarecer, para mostrar o caminho, como que está estudando, até falar sobre o primeiro simulado do Enem que foi realizado, sobre números, pontuações, então é importante. Então amanhã, 18 horas, né, antecipamos, porque as aulas da turma da noite começaram e começam às 19, então antecipamos. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui. Eu, Chuchu, Quiolo e Luiz. Beleza? Um abraço, até, tchau. Franco, uma live só tua na próxima vez. Franco de convidados. Um abraço, gente. Beijo a todos, Beijo. Obrigado, até a próxima. Tchau. Falou, galerinha. Um abraço, alunos. Pessoal. Tchau. Fui.